A gastronomia capixaba tem algumas referências já notórias a partir da própria badalação, do reconhecimento público, de homens que fazem a cozinha capixaba, a gastronomia, né? A gastronomia do Espírito Santo tem um realce. E a nossa presença de hoje é um desses nomes, um pouco outsider, um pouco low profile, mas não menos importante como tantos outros mais badalados. Eu me refiro ao chefe Rafael Fonseca, com quem a gente vai conversar agora. Rafael, você iniciou um processo quase que pioneiro, né? Tinha o Barra Mar na Barra do Jucu. Eu não lembro se depois tinha algum outro restaurante, outro estabelecimento, quando você chegou lá algumas décadas atrás, né? Você está lá no começo dessa história da Barra como polo gastronômico. Exatamente, Eu cheguei, na verdade, já encontrei o Barra Mar como um estabelecimento já solidificado, né? Que era a referência da Barra em gastronomia, da cozinha capixaba, né? E quando eu cheguei, eu já me encontrei com esse, inclusive adorava comer lá e tal. Tinha alguns pratos que eram meus favoritos e tal. Mas eu não tinha ainda nesse momento, que era em torno de 75, né, 1975, eu não tinha na cabeça nada em mente, né? Só a afinidade com a cozinha, que era muito boa. Gostava principalmente de comer. Nem Exatamente. pensava em fazer. De jeito nenhum. Eu não pensava em fazer. Agora eu te pergunto, foi na Barra do Jucu ou em Paris que você se descobriu mais do que um cozinheiro, um chefe? Foi em Paris, porque eu não tinha nem essa consciência, né? Mas aí, como a cultura francesa, ela é longa, né, na questão da gastronomia, então foi lá que eu me deparei com clientes levantando, batendo palma, essas coisas, e que eu me dei conta de que eu tinha um papel naquilo ali que eu não tinha até então percebido, né? Então eu fiquei muito, a princípio eu fiquei meio sem saber o que fazer, mas eu achei muito legal, e isso aí foi muito gratificante, né? E foi lá que eu senti isso, né? O cara pela da primeira cozinha vez. tem um status, né? Completamente. Tem autoridade, sai, completamente, né? A gente fazia eventos e que se tivesse alguma pessoa importante, ela vinha na cozinha e cumprimentar o chefe e tal, entendeu? Então eu me senti muito gratificado em ser e fazer parte daquilo, né? Que aí eu percebi que a importância que tinha a gastronomia dentro do contexto, né? E desde então você parte para uma cozinha mais especializada ou uma cozinha mais eclética? Não, eu passo para especializada porque quando eu cheguei na Barra e me identifiquei com o lugar e fui muito bem acolhido pelas pessoas e tal, e que era uma vila de pescador, eu quis ter alguma coisa relativa a isso, né? Eu queria evidenciar aquilo, né? É um troco pelo acolhimento, né? Então foi por onde que eu pensei em trilhar a gastronomia autêntica capixaba, do pescador, das receitas, do peixe fresco, né? Dos ingredientes frescos também, entendeu? E aí foi por aí que eu comecei. Por isso que você, de uma certa maneira, você se recusa a falar que o seu restaurante não é um restaurante de muqueca. O seu restaurante... É cozinha capixaba. Cozinha capixaba. A minha especialidade não é muqueca, né? Porque ficou um pouco meio padronizado essa questão de quem faz muqueca, a especialidade é muqueca. Não, minha especialidade é a cozinha capixaba, né? É uma cozinha que eu me propus a dar um pouco dos meus conhecimentos, repassar para os clientes aquilo que eu aprendi, criar novas receitas, evoluir dentro da própria gastronomia capixaba, né? E que eu vi até que tinha uma certa dificuldade das pessoas enxergarem que a nossa cozinha
era tão importante como uma cozinha japonesa, mineira ou gaúcha, né? E muito evidenciado pelos nossos utensílios, né? A panela de barro e tal. Então eu bati o pé ali na questão daquela proposta, né? De fazer a autêntica a cozinha capixaba. Mas isso significou também ir além do peixe, né? E bem além do peixe, né? Todo em torno do mar, né? Então, todos os mariscos e a criação de novas receitas em relação a toda aquela... a começo da história, eu tentava usar o máximo da matéria-prima vindo da Barra, né? Então ali eu tinha o pitu, eu tinha o peixe de rio, que era misto, né, que é para desova, aí tinha um sururu, que tinha a pedra. Então eu comecei a criar dentro da matéria-prima local, fresca, que chegava todo dia. Eu já tinha uma relação com o pescador, eu me sentia gratificado em estar podendo fazer por ele alguma coisa, comprando o produto dele, né? Pagando na hora, não dando cheque, porque ele não tinha conta. Uhum. E aí fomos embora, né? Felizes para sempre. A presença hoje é do chefe Rafael Fonseca. Voltamos já. Voltamos com a presença do chefe Rafael Fonseca. Rafael, a gente tem uma afirmação da nossa identidade muito relacionada com a muqueca, como o carro-chefe da nossa gastronomia. A gastronomia é estritamente capixaba, né? Mas tem muita questão assim, o preparo da muqueca nosso também, que é muito, a gente exalta muito, a gente se ufana muito de fazer a muqueca de uma maneira como não é feita em nenhum outro lugar, me parece. Eu acho que em outro lugar não se faz muqueca como se faz no Espírito Santo, né? Sem qualquer outro ingrediente, sendo aqueles clássicos, cebola, tomate, o urucum e o coentro, coentro, cebolinha. Mas essa questão da panela de barro, a associação dela como identidade da muqueca capixaba está relacionada ao fato simplesmente porque ela é um utensílio disponível para os pobres de então que não tinham recurso, não compravam panela em supermercado, então improvisavam. A cerâmica é um dado cultural de todo o povo, né, o uso da cerâmica. Então esse dado é um dado, digamos assim, de ordem cultural, ou a panela de barro, o barro, a argila, tem algum tipo de propriedade térmica que influencia o cozinhamento da muqueca? Ah, com certeza. Tem? O utensílio feito como ele é feito, ele funciona num diferencial do resultado do produto, né? Então a muqueca feita na panela de barro capixaba autêntica, ele faz toda a diferença. Você não consegue reproduzir sem a panela. Então você pode fazer a mesma receita que eu dei aqui para você em qualquer outro tipo de panela e não vai ser a mesma, entendeu? Então não só pelo processo de fabricação da própria panela, né, que é um processo artesanal de produzir uma cerâmica, né? Uhum. Então esse tipo que descobriram em certo determinado momento que a casca do mangue tinha um tanino eles conseguiram dissolver isso em água, aplicando quando a panela estava dilatada e tal, para aquilo penetrar dentro da cerâmica, para reproduzir uma situação que fosse favorável ao cozimento. Tá. E essa questão do Badege ser a prima dona da muqueca? Tipo assim, a muqueca... Se não for de Badege, o nego já vai meio de lado. Como é que você vê isso? No primeiro momento, né, o que houve foi exatamente que todo peixe virou Badejo, né? Então aí você era branco, era Badejo, né? Então, quer dizer, proporcionou uma situação que ali podia, dependendo da índole da honestidade do cara. Exatamente, que estava ali fazendo uma muqueca, que o cara queria Badejo, mas ele não tinha Badejo, então aquele peixe ia virar Badejo, né? Okay. E de certa forma ia se perdendo uma coisa que seria muito importante, que era nesse momento explicar que o Badejo era muito bom, e é muito bom.
mas que os outros peixes têm seus valores. Então, isso inibiu ao próprio público, né, o próprio cliente, de ter um conhecimento mais amplo na linha dos pescados, né? Porque tudo era abadejo, o filé de baiacu virava abadejo, então... E aí, não gosto de papaterra, porque papaterra tem gosto de terra, e olho de boi, não, esse peixe não é bom e tal. Um preconceito, né? Um preconceito. Não tinha experiência do sabor. Não tinha experiência. Então era muito mais interessante proporcionar a esses clientes um conhecimento do que significava nosso mundo, né, em relação à pesca. As variedades, qual era o peixe melhor para cada coisa. Você quer um escabeche? Eu indico esse peixe. Você quer um peixe frito? Outro peixe? Quer uma muqueca? Então, quer assar? Então, o universo era muito amplo, né, para você ficar achando que tudo é badejo, que o bom seria só o badejo. Né? Mas adequações, então, de cada tipo de peixe para muqueco, cozinhamento, para assar, para fritar, não tem? Para fritar, tem. Então, são os peixes que mais se adaptam um pouco, a gente pode dizer assim, àquele tipo de cozimento, né? Então, pela textura da carne, pela quantidade de óleo que tem no próprio corpo, entendeu? Então, isso aí você, dentro do processo de cozimento, seja uma chapa, seja assado, seja na panela de barro, seja fritando num óleo, seja confinado. Então, esse universo aí, ele vai mudar de acordo com o peixe que você está utilizando, né? E você agora está imprimindo um novo conceito para o seu restaurante. Seu restaurante é um restaurante, um clássico, né, da Barra do Jucu, o Espera Maré. Você está imprimindo um novo conceito, com um novo gerenciamento, como é que está isso? A gente vai estar refazendo, porque a gente tem que estar se reinventando sempre. Com certeza. E aí a gente, além de criação de novos pratos para a culinária capixaba, que já tem a muqueca como carro-chefe, mas que a gente nunca pode esquecer a torta capixaba, que é para o mundo da gastronomia, ela é tão exótica como poucas coisas são dentro do mundo gastronômico, né? Então, aquele sabor encontrado na torta capixaba, ele é único, né? E a torta capixaba já foi premiada em concurso gastronômico no mundo inteiro por essa coisa que é a reunião que a gente tem um pouco na feijoada e tal, que foi um pouco a questão das sobras, né, que iam acontecendo, e aí isso em um determinado era colocado tudo junto e criaram uma massa e que se tornou mais tarde a torta capixaba, que é um produto bem diferenciado. Então, essas peculiaridades é interessante sempre estar levando a conhecimento para as pessoas também entenderem que não é só a muqueca capixaba, né? A gastronomia capixaba é muito mais do que só a muqueca, né? Então, tem um outro ator principal aí, né? Que é a nossa torta capixaba. Rafael, agradeço muito a sua presença. Obrigado a você e a todos aí, a sua equipe. Presença do nosso chefe Rafael Fonseca. Rafael Fonseca do Espera Maré, da Barra do Jucu. Até já.